Definir aconselhamento bíblico não é uma tarefa trivial. De forma alguma, eu quero trazer a definição máxima e última sobre aconselhamento bíblico. Porém, eu quero trazer para você uma reflexão de uma possível definição para aconselhamento bíblico. Eu acredito que as Escrituras têm nos dado informações importantes para construirmos uma visão mais ampla e uma visão ligada à tarefa de fazermos discípulos. Nós podemos entender aconselhamento bíblico partindo de textos bíblicos que nos trazem uma importante definição e característica sobre aconselhamento. Uma dessas passagens é Colossenses capítulo 1, versículos 28 e 29. O apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, diz o seguinte para nós: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. O versículo 28 começa o qual nós anunciamos, o qual é entendido na passagem anterior, imediatamente anterior, que faz referência a Cristo Jesus. Ou seja, o apóstolo Paulo anunciava Cristo Jesus. E a partir daí ele usa dois particípios para qualificar a maneira como ele anuncia Cristo Jesus. O texto é claro e esses dois particípios são o seguinte: advertindo a todo homem e ensinando a todo homem. A maneira como o apóstolo Paulo anunciava Cristo Jesus era por meio de advertências e era por meio do ensino. Era por meio da atividade de exortar, advertir, da onde vem a nossa palavra aconselhamento, e também a atividade de ensinar. Ensinar quem? Todo homem. É interessante que anunciar Cristo Jesus se dá por meio de um ensino, um aspecto positivo, e por meio da exortação, advertência, um aspecto corretivo. Há o aspecto formativo, aquilo que eu chamei de positivo, e um aspecto corretivo, no sentido de repreensão, de correção, de encorajamento. Nós estamos na tarefa de anunciar Cristo Jesus. Como ministros do Evangelho, como embaixadores do Rei, como embaixadores da reconciliação, nossa tarefa é ministrar o Evangelho. Quando ficamos confusos sobre nossa tarefa e achamos que o propósito do aconselhamento bíblico é consertar pessoas, de que o conselheiro é uma figura gospel de um terapeuta, nós ficamos confusos na tarefa de anunciar Cristo Jesus. O movimento do aconselhamento bíblico não é construído em cima de uma versão cristianizada de terapia. O movimento do aconselhamento bíblico deve ser construído em cima dos pilares da palavra de Deus e do Evangelho. O Evangelho. Nós anunciamos Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, ele é mais claro com referente ao que nós ensinamos e com que base nós advertimos, em toda a sabedoria. Logo no capítulo seguinte, o apóstolo Paulo deixa claro que é essa toda a sabedoria. Ele diz o seguinte nos versículos 2 e 3. No final do versículo 2, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Advertir a todo homem, ensinar a todo homem em toda a sabedoria tinha a ver com a ministração da mente de Cristo. E o propósito ainda é mais explícito no versículo 28, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Anunciar Cristo Jesus por meio do aconselhamento e por meio do ensino, que estão fundamentados na mente de Cristo Jesus, tem apenas um propósito: de ver aquele ao qual nós ministramos parecido com Cristo Jesus. Meu amigo, meu irmão, o ministério do aconselhamento bíblico não tem outro propósito senão glorificar a Deus por meio de pessoas que crescem à imagem de Jesus Cristo. Nosso propósito não é consertar casamentos, nosso propósito não é trazer cura emocional, nosso propósito não é nada a não ser ver Cristo Jesus impresso no coração e no caráter daqueles a quem nós ministramos. Sem sombra de dúvidas, é nosso também desejo, mas numa categoria menor e submetida ao maior desejo, de ver casamentos restaurados, de ver pessoas restabelecendo a sua saúde emocional como queira, mas isso submetido ao propósito maior, de Deus glorificado em pessoas crescendo à imagem de Jesus Cristo.
O apóstolo Paulo tinha claro isso no seu ministério. Em Gálatas capítulo 4, versículo 19, ele não tinha outro propósito senão: meus filhos, por quem de novo eu sofro as dores de parto até ser Cristo formado em vós. Seu objetivo maior era de ver Cristo Jesus forjado no caráter, no coração, na mente, na maneira de pensar e, obviamente, na maneira de agir daqueles a quem ele ministrava. Efésios capítulo 1, versículo 28 ecoa a mesma ideia, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Era essa a razão a qual o apóstolo Paulo labutava e ministrava. Nós somos chamados a anunciar Cristo Jesus. Fazemos isso por meio do ministério do aconselhamento, por meio do ministério do ensino, cujo conteúdo é a mente de Cristo. Nós apresentamos a mente de Cristo. Com que propósito? De ver aquele a quem nós ministramos sendo transformados à imagem de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo continua carregando a mesma ideia ao longo da epístola aos Colossenses. No capítulo 2, ele começa a refutar uma série de falso ensino, características do falso ensino ligado à falsa religião, farisaísmo, misticismo, ascetismo. E relembra então os colossenses da sua união com Cristo Jesus no capítulo 3, versículos 1 a 4. Busquem as coisas do alto, pensem as coisas do alto. E porque vocês pensam as coisas do alto, buscam as coisas do alto, estão unidos a Cristo Jesus, estão unidos em sua morte, na esperança de união na sua ressurreição, façam morrer as coisas terrenas. Por muito tempo, o movimento do aconselhamento bíblico foi duramente criticado por um discurso muito forte, veemente, com relação a pecado. Tudo é pecado. Grande parte dessa crítica, ela era verdadeira, ela era necessária. Porém, o outro extremo é perigoso, como se nada fosse pecado. A palavra é clara. Existem coisas, parte do nosso discurso, parte da nossa mensagem como crentes em Cristo Jesus, que é de fazer morrer. Faça morrer a vossa natureza terrena, diz o versículo 5 do capítulo 3. E não simplesmente tire algo, mas revista-se do novo homem. Capítulo 3, versículo 12. E nessa sequência, então, de que nós tiramos coisas que não se parecem com Cristo, nos revestimos do novo homem que se parece com Cristo Jesus, o apóstolo Paulo conduz a igreja de Colosso ao entendimento de que eles devem ter a palavra de Cristo ricamente em seus corações. E então, note, versículo 16, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. O mandamento de instrução, que nós já vimos no versículo 28, de ensino, o mandamento de aconselhar, que nós já vimos no versículo 28, advertir, são as mesmas palavras, a mesma ideia, só que agora mutuamente. O ministério da palavra de Deus público equipa os santos para o ministério particular da palavra de Deus, que tem a ver com o ensino mútuo, que tem a ver com a advertência mútua. Com que conteúdo? Em toda a sabedoria, a mente de Cristo. Com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E aí é fascinante, porque agora no capítulo 3, versículo 18, o apóstolo Paulo começa a lidar com uma série de pontos. Coisas do tipo: esposas, sede submissa ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. E ele começa a descrever mandamentos para cada um dos ciclos de relacionamentos mais comuns dos seus leitores. O apóstolo Paulo não mudou de assunto. Ele continua a falar sobre a confecção desse novo homem, de ver maturidade em Cristo Jesus na vida de cada um dos seus ouvintes. Mas essa maturidade, ela é vista em aspectos práticos. Ela é vista na forma como as esposas são submissas aos seus maridos. Ela é vista na maneira como maridos tratam suas esposas. Ela é vista na maneira como filhos obedecem aos seus pais, como pais tratam seus filhos, como servos se submetem aos seus senhores, como senhores tratam os seus servos. Em cada um dos relacionamentos que eu e você estamos submetidos, nós mostramos o caráter de Cristo, que nós recebemos quando Cristo Jesus é anunciado a nós. Como? Por meio do aconselhamento e por meio do ensino, por meio da formação, por meio da correção.
Você percebe então que a nossa proposta não é uma versão cristianizada de terapia? De que nosso objetivo não é simplesmente consertar casamentos, de que nosso objetivo não é simplesmente trazer saúde emocional, nosso objetivo é anunciar Cristo Jesus e ver pessoas parecidas com Ele. Agora, isso implica em casamentos, sim, sendo restaurados, isso implica, sim, pessoas crescendo em sua saúde emocional, isso implica, sim, relacionamentos de pai e filho saudáveis. Ou melhor dizendo, obedientes à palavra de Deus, porque obediência é um discurso constante na palavra de Deus como resposta ao evangelho de Deus. Então, o que é o aconselhamento bíblico? O aconselhamento bíblico é o ministério particular da palavra de Deus, trazendo esse povo eleito à resposta obediente à palavra de Deus, crescendo à semelhança de Cristo Jesus. É isso. Quando nos deparamos então com problemas conjugais e somos chamados a ministrar aos casais da igreja, pessoas próximas, se você um conselheiro trabalhando nas mutualidades, o seu propósito é levar a glória a Deus por meio do anúncio da palavra de Deus, que irá produzir no coração e na mente dos ouvintes um caráter semelhante ao de Cristo Jesus. O aconselhamento bíblico, na sua descrição funcional, é o ministério particular da palavra de Deus. Mas em algum lugar nós colocamos e associamos isso aos especialistas da alma, especialistas dos aspectos ocultos, e começamos a tentar responder perguntas e esquecemos do ministério fiel da palavra de Deus. O ministério particular da palavra de Deus. Considere essas coisas quando você, conselheiro bíblico, começa a caminhar na construção de sua própria definição funcional de aconselhamento bíblico. É importante que esteja fundamentado nos conceitos da palavra de Deus. De que, munido da palavra de Deus, nós temos muito a oferecer para esse mundo que sofre, porque não conhece Cristo Jesus. Bora lá, conselheiro bíblico. Bora anunciar Cristo Jesus, ensinando e aconselhando. Aconselhando de acordo com a mente de Cristo, ensinando a mente de Cristo. Com que objetivo? De que o seu ouvinte se torne maduro em Cristo Jesus. A tarefa é árdua. Era por isso que o apóstolo Paulo, em Colossenses 1:29, relata que ele se afadigava. Mas a mesma graça que ministramos é a graça que nos sustenta. Vamos ministrar a palavra de Deus. Isso é aconselhamento bíblico.